Quem ainda pode pedir a revisão da vida toda do INSS? Correção que sai na Justiça está com julgamento marcado no Supremo. Você está no canal Brasil Novo, eu sou Caco Siqueira. Seja muito bem-vindo. E nunca se esqueça, a verdade liberta. E ela sempre prevalecerá sobre a mentira. Então tá aí, veja quem ainda pode pedir a revisão da vida toda do INSS. Correção que sai na Justiça está com julgamento marcado no Supremo. Então, vamos fazer o seguinte, escutem a notícia aí, eu já volto com vocês, tá bom? A decisão dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, no julgamento da revisão da vida toda, que será retomado entre os dias 25 de fevereiro e 9 de março, será definitiva para os aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que busca aumentar o valor do benefício com a inclusão de todos os salários. A revisão da vida toda é uma ação judicial na qual aposentados pedem que todas as suas contribuições ao INSS, inclusive as realizadas antes da criação do real, em 1994, sejam consideradas no cálculo da média salarial para aumentar a renda previdenciária. Segundo advogados previdenciários, quem tem direito à correção e ainda não entrou com ação judicial pode fazer o pedido mesmo antes da resposta final do Supremo ao tema 1102, que tem repercussão geral. O que for decidido valerá para todos os processos do tipo no país. Tem direito à revisão o segurado que se aposentou nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência, instituída pela Emenda 103, em 13 de novembro de 2019. É preciso, ainda, que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9.876, de 1999. Neste caso, a média salarial calculada pelo INSS para pagar a aposentadoria foi feita com os 80% maiores salários desde julho de 1994, quando o Plano Real passou a valer. A correção compensa, no entanto, para quem tinha altos salários antes do início do Plano Real. Trabalhadores que ganhavam menos não terão vantagem. Se incluírem as remunerações antigas de baixo valor, poderão diminuir a aposentadoria que ganham hoje. Revisão da vida toda é uma ação de exceção. O segurado deve responder a essas perguntas para saber se encaixa no perfil. Além disso, precisa de cálculos, pois não compensa para todo mundo, afirma o advogado João Badari, sócio do AIF, Badari Luquim Advogado. Julgamento está empatado no Supremo. O julgamento da revisão da vida toda começou no Supremo em junho do ano passado. Na época, foram 5 votos a favor e 5 votos contra. Falta apenas o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vista do processo para analisá-lo melhor. A decisão ocorre no plenário virtual do STF, no qual os ministros registram seus votos em um período pré-estabelecido. Neste caso, a decisão será entre os dias 25 de fevereiro e 9 de março. Caso decida contra a revisão, os ministros vão impedir os segurados de conquistarem o direito na justiça, pois o tema tem repercussão geral. Se o STF for favorável, todos os processos do tipo, que hoje estão parados, voltarão a andar. Deverá haver modulação dos efeitos, que é quando o Supremo define regras adicionais sobre o tema. No julgamento do ano passado, quem abriu a divergência sobre o tema foi o ministro Cássio Nunes Marques. Ele apresentou nota técnica do Ministério da Economia indicando que a revisão traria um rombo de 46 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos. Na época, o IEPREV encaminhou petição ao relator, ministro Marco Aurélio, pela apresentação de estudos econômicos que comprovem o impacto da decisão favorável aos segurados. Para os advogados, o impacto deve ser pequeno, já que a revisão não é ampla para todos os segurados. Pois bem, pessoal, como vocês escutaram aí na notícia, a revisão da vida toda não é para todo mundo. É para quem tinha salários altos, acima do salário mínimo, e recolhia antes no Plano Real, em 94. Então, quem trabalhou registrado em 94, antes de 94 para frente, e recolhia sobre 2, 3 salários, é interessante a revisão da vida toda. Por isso que dizem aqui, os advogados dizem que não é para todo mundo. E que o impacto não vai ser de 46 bilhões em 10 anos, como diz o seu ministro Cássio Nunes. Pode até ser em 45, em 10 anos, porque 10 anos, né? Eu acho que o artigo 29 deu muito mais do que isso em 10 anos, de 46 bilhões.
que está sendo pago agora em maio, o último lote. Enfim, a revisão da vida toda, na minha opinião, é um direito do segurado, de quem recolheu a vida inteira, 30 a 35 anos de INSS, se aposentou e seu salário foi diminuído, não é o que ele tem direito. Então eu acho que essa revisão é um direito do cidadão, eu acho que o Supremo deveria aprovar isso e deixar a Justiça decidir, né? Logicamente que isso foi cair no Supremo, por quê? Porque caiu uma chuva de processos sobre a revisão da vida toda no Tribunal de Justiça Civil. Teve várias ações, tanto que aqui advogado se aconselha que você já entre. Dr. Tiago Queiroz aconselha que não se entre ainda até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu concordo com o Dr. Tiago, seria besteira você estar gastando com entrar com um processo, que talvez o advogado te cobre uma taxa inicial, para você entrar com o processo, para não seguir em frente se a decisão for contrária. Porque se o ministro Alexandre de Moraes votar contra, morreu. Ou se qualquer outro ministro, mesmo que ele vote a favor, qualquer outro ministro que já votou, mudar o seu voto, que era dos 5 que foram favoráveis, votar contra agora, e pode ser feito isso antes do voto do Alexandre de Moraes, todos os ministros podem se manifestar no seu voto, se quiser mudar o seu voto. Antes do voto dele, não depois do voto dele. Depois do voto dele já era. Ele é o último voto, então se ninguém se manifestar no início do julgamento, ele vai dar uma justificativa de voto e vai dar o voto dele. E acabou. O voto dele vai ser o voto de Minerva, como a gente chama, né? Que é o voto decisivo, de desempate. Tá ok? Essa é a matéria que eu queria trazer para vocês. Vai ser uma matéria que vai ser falada de hoje até o dia 9 de março, que é como está previsto o julgamento, entre 25 e 9 de março. Hoje não, entre o dia 25 e 9 de março. Vai ser o assunto do momento, porque é de interesse de todo aposentado que tem direito. Que, como eu já disse para vocês aqui, não é todo mundo que tem direito. Tá? Tem casos aí que nem devem entrar. Por isso que é bom você consultar antes um advogado previdenciário, para que ele faça esses cálculos antes de entrar com o pedido. Que ele vai te falar para você se vale a pena ou não. Que você entrar com um negócio que não vale a pena, você pode até prejudicar o teu benefício, pelo que eu entendi aqui. Tá bom? Então esse era o vídeo que eu ia trazer para vocês hoje, 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira. Um ótimo final de semana para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo do Caco e até lá!